Nós estamos aí nessa caminhada, nesse mês, falando sobre o avivamento, o agir de Deus, o agir sobrenatural de Deus, do Espírito Santo sobre a vida da igreja. E nós precisamos sempre trazer isso para a vida da igreja e para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para nós sermos verdadeiramente usados pelo Senhor, cheios do Espírito Santo do Senhor. Por isso eu convido vocês a caminhar comigo num texto que é forte, um texto que nos chama a um compromisso diante do Senhor, um texto que nos chama a viver segundo a palavra do Senhor. Está aí na sua tela aí, Joel capítulo 2, a partir do versículo de número 12, até o versículo de número 32. E você vai deixar sua Bíblia aberta, tá? Ainda que eu vou passar alguns textos que estão aí, mas eu vou dar algumas outras referências. Deixa sua Bíblia aberta. Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entrem no pórtico e o altar e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e dele serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temeis, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vamos orar? Senhor, pedimos a bênção do Senhor para a meditação da Tua palavra. Que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Senhor fale ao nosso coração e que nós saímos daqui edificados. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, fale através da minha vida, que eu não venha empobrecer a Tua palavra, mas que o Senhor aplique a Tua palavra ao coração da Tua igreja. Assim eu peço em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus, queridos, por esse tempo precioso diante do Senhor. Para lá, deixa ali. É interessante que esse livro não tem uma data. Não se sabe em que período se escreveu o livro de Joel. Não há menção de batalha, não há menção de um exército inimigo, do nome, do país. O fato que mostra o que está acontecendo aqui é uma praga de gafanhotos. Isso está bem claro no capítulo de número 1, se você puder olhar aqui no capítulo de número 1, versículo de número 4, você vai ver. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. O interessante é que Deus é quem envia essas pragas no meio do povo. Deus, de propósito, providencia que uma praga atinja a nação ali de Judá, Reino do Sul, para que cumprisse o propósito do Senhor. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante. Ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. Deus, na sua sabedoria, usa catástrofes, usa situações dolorosas no mundo como um alto-falante para ver se o povo acorda, desperta, saia da sua inércia. Deus fala de maneira suave, sussurrando, usa os louvores, usa a palavra dele, mas muitas vezes nós nos fazemos surdos. Por isso muitas vezes Deus usa a catástrofe, a dor, o sofrimento, a falta de mantimento como um alto-falante, como uma chamada para que o povo acorde. Há 5 anos atrás, uma grande trombeta soou. As pessoas ficaram alarmadas. É o fim do mundo. O que vai ser de nós? Nós voltamos a aprender a dizer, se Deus quiser. Porque você conversava uma pessoa naquele dia, uma semana depois, estava no hospital, você não via mais, morreu. Aí a gente começava a falar, se Deus quiser, porque esse termo tinha sumido. A gente vai se encontrar, a gente vai se ver. Você sabia que nesse período, nós, o conselho, ficamos preocupados, fechou tudo. Vamos cortar também os gastos, porque vai acabar o dinheiro. Os dízimos aumentaram. As pessoas que tinham ainda o seu trabalho, eu vou ser fiel, porque se eu não for fiel, vai que Deus não me abençoa. As pessoas começaram a doar mais, para de alguma maneira Deus abençoar, para que não perdesse o emprego, para que não faltasse o mantimento. Começaram a dar mais dízimo e oferta na igreja. Nós, presbíteros, pastores, ficamos assim, o que está acontecendo? Parece que Deus teve que gritar para eu ser fiel nos dízimos. As pessoas voltaram a orar, ter culto dentro de casa, porque Deus gritou. Ele tinha falado e foi falando e não ouvia.
Mas Deus teve que usar um megafone, um vírus, para ver se o povo acorda. 5 anos passaram. Estamos na mesma letargia. Mas eu faço isso. Dízimo, pois é certo, estou seguro aqui, não vai faltar. Estou num bom emprego. A casa está tudo jóia. Orar, para que orar? Ora aqui em casa mesmo. Ler a Bíblia, eu já sei. No culto, de novo. Já fui de manhã. Parece que as coisas de Deus se tornam assim, tão corriqueiras, tão comuns, e que a gente não se emociona mais com a adoração ao Senhor. Nós não somos mais impactados pela palavra do Senhor. Nós não nos empolgamos mais em buscar ao Senhor, porque se parece tão comum. Nós vemos aqui que Deus usa uma praga porque o povo, Deus já tinha avisado, já levou o reino do norte, eles não ouviram a mensagem, continuam nos seus pecados, continuam cultuando a Deus, adorando a Deus, sacrificando ao Senhor. E Deus tem que mandar uma praga, para ver se o povo acorda, e o povo não acorda, não desperta. Deus tem que ser radical para ver se o povo acorda. Queridos, que nós sejamos avivados, mas que Deus não venha usar praga nenhuma, dor nenhuma, angústia nenhuma, como Deus fez aqui com o profeta Joel, trazendo uma palavra para ver se eles despertam. A praga aconteceu e continuavam do mesmo jeito. Continuavam sem apetite espiritual, continuavam sem desejar realmente a Deus, buscar ao Senhor, seguros na sua religiosidade. Eu cumpro todas as coisas que eu tenho que fazer, eu fui na igreja já, eu dei o meu dízimo, eu li um versículo aqui, mas a vida cristã é muito mais que isso. E é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre esse chamado, esse grito de Deus, esse megafone de Deus para o avivamento. Porque talvez Deus tenha que fazer isso novamente, para que a gente possa ser uma igreja pujante, uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja que glorifique ao Senhor, uma igreja que exalte ao Senhor. Por isso, gostaria de apresentar esse tema, um chamado para o avivamento, um megafone para o avivamento. E como que Deus faz isso? Como essa chamada para o avivamento? Em primeiro lugar, é um chamado para sair da apatia espiritual. Deus usou uma praga para ver se o povo desperta e volte-se a Ele, busque a Ele. E Deus vai causar esse impacto na vida do povo para eles perceberem que o que estava acontecendo no templo estava refletindo na vida corriqueira deles. Deus mostra que o espiritual interfere no material, há uma relação, tudo que nós fazemos é espiritual e interfere na nossa vida material. É isso que ele vai falar, olha só no versículo de número 16: acaso não está destruído o mantimento diante de vossos olhos? E a casa do nosso Deus, a alegria e o regozijo? Vocês não estão notando que a falta de alegria diante de mim tem acarretado fome na mesa de vocês? Vocês não têm me buscado, vocês não têm me adorado como eu devo ser buscado e adorado, e por isso os problemas estão surgindo. Eu estou mandando o sinal e vocês não estão vendo. Até quando vão estar nessa apatia espiritual? Há gente que só ora quando a catástrofe acontece. Será que Deus vai ter que trazer algo na sua vida, uma luta, para você dobrar o joelho? Para você reunir como família, vamos interceder? Por que não fazer isso antes? Vamos ouvir a voz suave do Senhor. Venha, se prostre a mim e busque a minha presença de todo o vosso coração. Será que eu vou ter que usar um megafone para você acordar?
Vocês não estão entendendo a relação entre o espiritual e o material. A falta de fruto no pomar é falta de mantimento na casa do Senhor. Vocês têm se alimentado e se alegrado com tantas coisas, mas não têm alegria e regozijo na minha casa. Deus chama essa atenção ao povo. Espero que não sejamos nós encontrados dessa forma. Ele faz esse paralelo perfeito entre a falta de mantimento na despensa e a falta de alegria na casa de Deus. Há uma linha comunicadora entre a despensa vazia, por causa da praga de gafanhotos, e a falta de alegria espiritual na casa de Deus. Deus nos chama a atentarmos a isso. Talvez você tenha prosperado, tenha ido bem na sua vida, seja em casa, no seu casamento, no seu trabalho, mas parece que falta algo. Ser bem sucedido nas coisas, no trabalho, na escola, em casa, mas com relação a Deus, você não tem sido bem sucedido. Você não sente alegria, prazer em buscar ao Senhor. Será que Deus vai ter que usar o megafone para ver se você acorda e vê que prosperidade aí, essa falta de alegria no coração, é porque você não se alegra no Senhor? Você vem com prazer à casa do Senhor, ou eu tenho que cumprir aqui tenho que bater um cartão? De vez em quando eu, pastor, fico assim, desanimado. Nós tem que ir na igreja, você é o pastor. Mas às vezes dá desânimo também na gente. Ler a Bíblia, mas eu já li esse livro, mas tem que ler de novo. Eu tenho que buscar por esse prazer, se deixar por mim mesmo, pela minha carne. Deus vai ter que usar mais e mais megafones, para ver se o Newton acorda e busca o Senhor de todo o coração. O profeta diz: veja a semelhança, veja o pomar vazio, porque a vida espiritual está vazia. Deus viu isso também na religiosidade de Israel. Ai de vós, escribas e fariseus, eram homens que sabiam a lei, queriam cumprir a lei, mas sim com o interesse de se mostrar às pessoas. E Jesus grita com eles: ai de vós, escribas e fariseus, porque sois semelhantes a sepulcros caiados. Aqui é um sepulcro, uma cova, como que é? Um túmulo, pintado de branco, de cal, é caiado. Por fora está bonitinho, está limpinho, mas dentro está podre. E muitas vezes nós estamos assim na igreja, bonitinhos, bem arrumadinhos, bem alinhados, sabemos a hora que tem que levantar, a hora que tem que sentar, a hora que tem que entregar o dízimo, a hora que tem que ler as escrituras, mas por dentro está podre. Que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Assim estava o povo. Continuava adorando ao Senhor, mas na sua letargia, no seu desânimo, na sua falta de apetite. Vamos cumprir somente os ritos, mesmo mandando uma praga, e o povo não acorda. Por isso ele pede: toca a trombeta então, toca a trombeta. E gente, e se está ruim, a palavra diz que vai ficar pior. Olha o capítulo 2 aí, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvem e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde por grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Está ruim? Vai ficar pior. Você pensa que vai melhorar? Ah, pastor, vamos esperar. Vai melhorar a reunião de oração? Não vai. Vai diminuir cada vez mais. Se você for esperar amanhã para melhorar a sua vida, cuidado, vai piorar.
Por isso ele pede para tocar uma trombeta. E tocar a trombeta aqui era para chamar para a guerra. Se preparem, se armem, porque vai vir dias terríveis, dias maus, dias aí que vão assolar a todos. Acordem. Se está ruim agora, espere daqui 1 ano, vai ficar pior, terrível. E se você ler aqui, atrocidade é atrocidade. É o Apocalipse resumido nesses versículos aqui. Se está ruim agora, querido, vai ficar pior ainda. Por isso, o avivamento é um chamado para você sair da apatia espiritual. Não espere a trombeta tocar. Não espere o megafone soar. É um chamado para você hoje sair dessa apatia espiritual. Segunda lição que a gente aprende aqui, que esse avivamento é um chamado ao arrependimento. Está ruim, vai ficar pior, e agora? Agora, o Senhor chama o povo ao arrependimento. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, se arrependerá do mal que pretende fazer com vocês. Deus é misericordioso. Mas pastor, não vai ficar pior? Vai, mas se nós nos arrependermos, Deus vai ter misericórdia e não vai provocar o mal que Ele intentou fazer à nossa vida, à sua vida. É um chamado ao arrependimento. O megafone de Deus é para nós acordarmos e nós nos arrependermos. É isso que diz também no versículo de número 15 aqui, 2,15: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma santa assembleia, uma assembleia solene. Quando se toca a trombeta, é um chamado para se preparar para a guerra, e Deus chama o povo para se preparar para essa guerra letárgica, de desânimo. E quais são as armas para nós combatermos esse desânimo, essa letargia, essa vida monótona diante do Senhor? Não são espadas, não são lanças, não são escudos. As armas para vencer essa letargia, esse desânimo, é arrependimento, é jejum, é oração, é coração quebrantado diante do Senhor. Essas são as armas para um verdadeiro avivamento. Todo avivamento é precedido de arrependimento. E nós vemos qual é a primeira palavra, pregação de João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Qual foi a primeira pregação do Senhor Jesus? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Qual foi a primeira pregação de Pedro lá em Atos dos Apóstolos? Arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus. É arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento, sem conserto de vida. E isso não é rasgando as vestes como os judeus faziam. Rasgavam as vestes como um sinal de tristeza, de que estavam arrependidos, jogavam terra, cinza na cabeça para ficar sujos mesmo, para demonstrar exteriormente que estão ali arrependidos. Mas o Senhor fala: para de rasgar as vestes, rasgue o coração. É atitude verdadeira, não é religião, é coração rasgado, partido diante do Senhor. Essas são as armas para vencermos a letargia espiritual, a apatia espiritual. Isso são atitudes que você deve ter para que esse avivamento venha. É com jejum. Qual foi a última vez que você jejuou? Deus sabe, Deus conhece, eu não preciso. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você ficou 20 minutos orando ao Senhor? Eu sei que você ora todos os dias. 5 minutos. E lá ainda, hein? Estou exagerando. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos. Qual era o tempo de oração dos pastores? 5 minutos na semana.
Se assusta? Olha a sua vida. Quanto tempo você passa? O seu tempo de oração no alimento. Senhor, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Deus nos chama ao arrependimento, queridos, para nós servirmos ao Senhor com alegria. O nosso cristianismo tem sido raso. Cantamos hinos de consagração, mas não nos consagramos ao Senhor. Cantamos que queremos ser um vaso de bênção, mas nos calamos ao falar de Jesus. Pedimos para que Jesus brilhe sua luz em nós, mas com as nossas atitudes apagamos o brilho do Senhor Jesus. Cantamos: tudo a ti, Jesus, entrego, tudo te entregarei, mas retemos os dízimos e ofertas e fechamos a mão ao próximo, ao necessitado. Honramos a Deus com os nossos lábios, mas o negamos com as nossas obras. E você chama isso de avivamento? Arrependimento é atitude. O livro de Joel é um megafone de Deus para que você se arrependa e volte aos caminhos do Senhor. Viva diante do Senhor uma verdadeira espiritualidade que glorifique o nosso Deus. Avivamento sempre é precedido de arrependimento. O Espírito Santo só pode ser derramado, nós só podemos ser enchidos novamente através do derramar do Espírito Santo, que vem depois de arrependimento diante do Senhor. E quando isso acontecer, Deus é Deus de misericórdia. O texto que nós lemos isso: Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Ele não nos quer causar mal. Quem sabe Ele tem compaixão de você, ainda deixa uma oferta para que você possa oferecer a Ele. Deus é tão bom que ainda nos dá a oferta para entregarmos a Ele. Esse Deus é tremendo. E quando nós nos arrependermos, coisas maravilhosas acontecem. Quando a igreja se volta para Deus e acerta a sua vida com Ele, Ele se compadece do seu povo. Ao invés de fome, a fartura. Ao invés de opressão do inimigo, a libertação. Ao invés de seca, as chuvas abundantes. Ao invés de prejuízo, a restituição. Ao invés de vergonha, a louvor. Ao invés de lamentação e de solidão, a plena consciência de que Deus está presente. São as promessas que Deus diz quando o povo se arrepende. Eu vou abençoar a sua despensa, eu vou abençoar o seu trabalho, eu vou abençoar a sua casa, eu vou tirar de você os inimigos. Mas para que isso aconteça? Jejum, oração, rasgando o coração diante do Senhor. E por último, querido, terminarmos aqui a nossa caminhada para um chamado para um avivamento. É um chamado para a proclamação. Deus quer nos encher novamente. Lembra quando eu preguei aqui sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Eles foram cheios do Espírito. No capítulo 2, depois no capítulo 4, foram cheios novamente. E por que Deus os enche? Para sermos prósperos, para vermos maravilhas, para nós termos vitórias para contar. Não! Ele nos enche do Espírito Santo para que eu possa proclamar, anunciar as verdades dele, as maravilhas do Senhor. É isso que acontece. Isso se repete aonde? Esse texto que nós lemos aqui, no versículo de número 28. Olha aí na sua Bíblia aí. É o mesmo que está em Atos. E acontecerá que depois do quê? Do arrependimento, do acerto de vida, depois disto, derramarei sobre vós o meu Espírito, sobre pequenos e grandes, sobre velhos e novos, sobre todos, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Queridos, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, mas para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos nos arrepender diante do nosso Deus. O derramamento do Espírito não vem antes, mas depois que o povo se volta para Deus. O derramamento é uma bênção abundante, segura e restauradora, que vem sobre nós trazendo vida, vigor e poder para a igreja. O Espírito Santo desceu ali em Pentecoste,
Para quê? Para tirar a igreja das quatro paredes. Deus vem sobre a igreja para que nós possamos proclamar. O propósito final do avivamento não são as bênçãos. O propósito final do avivamento não são apenas as bênçãos derramadas sobre os crentes, mas a salvação dos perdidos. Quando o Espírito é derramado, os crentes são capacitados para testemunhar com poder, e muitos são atraídos ao Evangelho. Sabe por que não te falta nada? Sabe por que Deus tem abençoado a sua casa, o seu trabalho? Para que você tenha plenas condições de sair e proclamar a salvação do Senhor Jesus. Não espere o megafone vir, Deus tirar, para você entender o quão privilegiado você era. Hoje é o tempo, hoje é o dia de nós nos rendermos aos pés do Senhor, convertermos dos nossos maus caminhos e sermos proclamadores da salvação do Senhor Jesus. Quantos anos tem a missionária? 70 aí? 70 e... tem 71, vai fazer 72, certo? Com 72 você fala, eu quero estar lá na sombra e água fresca. O apóstolo Paulo disse, me gastarei e me deixarei gastar em prol do Evangelho. Então a música da Purpose, né? Um lápis, o símbolo. O lápis só funciona se você gastar. E vai gastando, vai apontando, vai doendo, mas vai gastando. E eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor, quero ser usado nas mãos do Senhor, até acabar e consumir tudo, porque isso glorifica o meu Deus. Deus nos chama para isso, queridos. O verdadeiro teste de um avivamento não é apenas entusiasmo dos crentes, mas o seu impacto evangelístico na sociedade. Aplicando isso na nossa vida, seja sensível à voz de Deus. Deus tem falado contigo, esteja atento, porque Ele tem falado de maneira suave. E eu espero e oro para que não precise usar um megafone para ver se você acorda, para ver se você desperta desse sono espiritual, dessa letargia espiritual. Busque o verdadeiro arrependimento, acerte sua vida, seu relacionamento, essas brincadeiras que você tem que acha que ninguém vai descobrir. Uma hora Deus levanta a saia. É tempo de acertar a sua vida. Esse namoro aí tem que acertar. Tem que consertar esse namoro. Vida santa. Onde está na Bíblia aí que eu posso transar antes do casamento? Parece que se tornou normal, não. Casamentos. Se eu for perguntar para cada, vocês estão transando aí? Não ia ter mais casamento. Ah, pastor, mas o pessoal aí tem vivido vida santa, não tem mais meninas grávidas, né? Como tinha antes. Eu fico impressionado. Ou é muita santidade, ou é muito anticoncepcional. Está na hora de acertar isso. Mudar essas vidas dúbias. Uma coisa é na igreja, outra é na casa, outra no escritório. Uma coisa é as redes sociais da igreja, outra coisa é as redes sociais do seu trabalho, das suas amizades, do seu futebol, das suas amigas. Deus tem falado de maneira suave. Não espere Ele usar um megafone. Porque senão, querido, interessante o paralelo entre esses dois textos, entre o texto de Joel e o texto de Atos dos Apóstolos. No texto de Joel ele fala que o sol se converterá, se vocês não se arrependerem, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele está falando, vocês estão esperando a volta de Jesus? A volta de Jesus vai ser terrível para vocês. Ah, como vem Jesus, vai ser bom, vai ser dia de trevas. É isso que ele fala, porque vocês estão dormindo. Vocês não têm desejo pelo Senhor. É uma religiosidade. E Pedro, quando prega o mesmo texto do derramar do Espírito Santo, ele fala algo maravilhoso. Ele muda o texto para aplicar para a nossa vida.
O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia. Para quem se arrepende, esse dia não vai ser de trevas, vai ser um dia glorioso. O Senhor vem buscar a sua igreja, e eu sei que eu vou estar na presença do Senhor, porque houve arrependimento, houve quebrantamento, houve perdão, houve acerto de vida, não houve religiosidade, houve vida sincera e verdadeira. Eu chamo a igreja, queridos, a isso, a nós orarmos, clamarmos por um verdadeiro avivamento, que passa por vida santa, não por coreografias, não por igreja cheia, mas por igreja verdadeira de discípulos para a glória do Senhor. Amém?